Esportes. A partir de agora, mais uma edição do Costa do Sol Esportes, e a nossa live da Costa do Sol Esportes também está sendo transmitida na nossa fanpage e também no Fala Araruama, uma página aí no Facebook que está bombando na internet. E você querendo conferir, vai lá, acesse aí, facebook.com/Fala Araruama Oficial. Muito boa tarde, meu amigo Fernando Campos. Boa tarde, meu amigo Sandro Dias e amigos ligados na Costa do Sol, a rádio da região dos lagos. Tem jogo hoje em Bacaxá pela Copa do Brasil, hein? Que maneiro, hein? Que bacana, hein? Cara, se eu tivesse essa voz, não seria locutor, seria apresentador. Dá no mesmo, né? Vai dar na mesma, viu? Melhor seria se fosse ator, né? Muito melhor. Então muito vamos melhor. atuar, vamos lá. Dúvida. Duelo entre Osasco e Barueri é destaque na rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A exemplo do que é a Superliga masculina, também é um grande sucesso a Superliga Feminina de Vôlei, onde há um equilíbrio muito grande de forças. Claro que tem algumas equipes que se destacam até pela questão poder de investimento. E serão 6 jogos nesta sexta-feira na rodada da edição 2018-2019 da competição. E talvez o jogo mais aguardado, talvez o jogo que esteja reunindo mais expectativa, seja exatamente esse citado por você. O jogo envolvendo as equipes do Osasco Audax e do Rinodê Barueri. Não me pergunte porque os nomes são compostos, etc e tal. A única explicação é a questão econômica, a questão envolvendo patrocinador ou parceria, como queiram. De qualquer modo, esse jogo marcado para amanhã, o horário é das 21h30 ou simplesmente 9h30 da noite. E promete ser um jogão, hein? Promete ser um grande jogo, há uma expectativa boa, principalmente com relação ao time comandado pelo técnico Luiz Omar Andrade, que é o técnico do Osasco, que vem fazendo uma campanha relativamente boa na competição. Tanto que o time, em suas apresentações até aqui, tem 8 vitórias e apenas 6 derrotas, contra um time que está numa posição ainda melhor, né? O Rinodê Barueri, em 32 pontos somados, ele conseguiu as suas 11 vitórias e sofrendo apenas 4 derrotas, ao passo que o adversário tem 25 pontos no cômputo geral. Um detalhe, o Minas é o grande líder com 41 pontos, o time faz uma ótima campanha, né? E recebe amanhã às 8 da noite, lá em Belo Horizonte, o Fluminense. Uma outra partida interessante dessa rodada, entre as 6, merece destaque também o time do Dentil Praia Clube, que é de Uberlândia, recebendo às 7 da noite o SESI Bauru. Bom, do vôlei, partindo aí pro tênis, o canadense tem boa estreia no ATP 250 de Montpellier. Muito bem, estamos falando do canadense, que é o 25º do ranking da ATP. O nome dessa fera é Denis Shapovalov. Ele é um jovem que recentemente, para ser mais exato, no final de semana que passou, ele ajudou a equipe do Canadá a se classificar para as finais da Copa Davis. Só isso, tá? Um atleta muito jovem, que é o 25º do ranking da ATP, ainda ajudando também a sua equipe, a equipe do seu país, o Canadá, para as semifinais da Copa Davis. Mais do que isso, ele conseguiu uma grande vitória sobre o espanhol, o Marcel Granollers, na manhã de hoje. Para nós brasileiros, tarde de hoje na Espanha, início de tarde, ele acabou vencendo, na Espanha não, venceu o espanhol na França, na cidade de Montpellier, ou Montpellier, como queiram, e é o ATP 250, uma das competições que reúnem um grande número de adeptos, né? Reúne a atenção de muita gente ligada ao mundo do tênis. Brasileiros roubam a cena no Superclássico da Espanha, El Clássico. Bom, todo mundo sabe, os amantes do futebol, principalmente, que o Superclássico que acontece no futebol da Espanha reúne duas das maiores forças, não apenas do futebol espanhol, mas do futebol mundial. Estamos falando de Barcelona e Real Madrid. E essas duas equipes se encontraram no Camp Nou, em Barcelona, onde houve um empate pelo placar de 1-1. Mais do que a magia do jogo em si, você pode destacar, na verdade, a atuação de brasileiros. Por um lado, brasileiros que estiveram muito bem e, por outro lado, brasileiros que não vêm correspondendo às expectativas. Deixe-me falar primeiro dos que não vêm correspondendo às expectativas. Do lado do Barcelona, Felipe Coutinho, quem diria, ele não tem reeditado o seu melhor futebol. Um jogadorzaço, e do lado do Real Madrid, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Marcelo. Inclusive, já existe uma possibilidade
possibilidade, há um boato na Inglaterra de que o Chelsea vai abrir mão do Eden Hazard, que na verdade ele é que está abrindo mão do clube, saindo embora, e o Chelsea vai pegar a grana, né, de uma provável, muito provável mesmo, saída do Eden Hazard para contratar então o Philippe Coutinho junto ao Barcelona. Esses os dois jogadores que não estiveram bem, o Philippe Coutinho e o Marcelo, ou seja, dois brasileiros, um de cada lado. Agora, aqueles que se destacaram, que desequilibraram no jogo, o Vinícius Júnior, pelo lado do Real Madrid, esteve muito bem, inclusive o gol do Real Madrid surgiu de um cruzamento que ele fez da esquerda, mas com a perna direita surgiu o gol. E enquanto que do lado do Barcelona se destacaram Malcom, revelado pelo Corinthians, que quando foi para o futebol europeu foi jogar no Bordeaux, e um outro grande brasileiro, o Arthur, revelado pelo Grêmio. Legal, hein? Agora é o seguinte, eu tô vendo aqui que nós temos aqui uma informação muito bacana que a galera aqui da região vai gostar, hein? Hoje tem jogo pela Copa do Brasil, Fernando Campos, em Bacaxá, Londrina e Americano. Pois é um jogo que deve reunir um atrativo especial, porque o Americano é um time dos chamados clubes de menor investimento, um time do interior do estado, mas de muita tradição, e nós temos muitos campistas radicados na região dos Lagos. Isso é verdade. O jogo está marcado para 6:30, ou seja, logo mais às 6:30 em Bacaxá, no estádio do Boa Vista e Ossi Rezende de Mendonça. Aqui em Campos, infelizmente, não há uma praça esportiva em condições de receber esse jogo pela Copa do Brasil. O Boa Vista mais uma vez cedeu o seu estádio ao Americano, que recebe o Londrina, um dos bons clubes do futebol do estado do Paraná e que disputa também um campeonato brasileiro da Série B. O jogo é interessante, já tem classificado do outro lado o Paraná, ou seja, quem passar por esse jogo leva a partida na próxima fase diante do Paraná, com um detalhe importante. Se houver empate entre Americano e Londrina, o qualificado será a equipe do Londrina, o time na condição de visitante. Ah, tá. Ao Americano só interessa a vitória para jogar uma outra partida de volta lá no Estádio do Café em Londrina. Então vamos ficar aí na torcida aí, né? Pelo Americano, né? Para que faça hoje um bom jogo, né? E vença, né? Fernando Campos, então fechou? Fechou a conta. A próxima edição do Costa do Sol Esportes. Logo mais às 7:00 com a Leila Adriana. Valeu, meu amigão. Um abração pra você. Valeu, outro. Você ouviu? Costa do Sol FM Esporte. Costa do Sol FM 101.7.